Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2022 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. Para falar sobre o prazo, como funciona o alistamento militar e como ele pode mudar a vida dos jovens, nós vamos conversar com o general de brigada Eduardo Tavares Martins, que é o diretor do Serviço Militar. Boa noite, general. Boa noite, Gabriela Mendes. Boa noite, Nazi Brum, todos os ouvintes da Voz do Brasil. Para nós, a Diretoria de Serviço Militar do Exército Brasileiro, é uma grande honra estarmos aqui e podemos prestar alguns esclarecimentos sobre o serviço militar. Pois é, general, como o jovem deve proceder para fazer o alistamento? Bem, todo jovem que completa, no ano que completa 18 anos, tem duas maneiras de fazer o seu alistamento militar, até prestar kit com o serviço militar. A primeira é realizando o seu alistamento num site chamado Alistamento Militar. É o alistamento.eb.mil.br. E nesse ambiente digital ele pode fazer o alistamento, não há necessidade de ser presencial, simplesmente pela internet. Ou então, caso ele não tenha acesso à internet ou tenha alguma dificuldade, basta ele comparecer a uma junta de serviço militar na sua cidade, munido dos documentos básicos, identificação, CPF, que ele vai conseguir fazer o alistamento. Então são as duas formas, pelo alistamento online, pelo site, ou presencialmente na junta de serviço militar. Inclusive o pessoal que nos ouve, que está no exterior, que precisa também fazer o seu alistamento online, basta comparecer a uma representação consular das 197 espalhadas em todo o mundo e ele vai conseguir realizar o seu alistamento. Agora, general, como é que é feita a seleção desses jovens que vão ser recrutados? Bem, a seleção desses jovens, ele é feito em fases, né? A primeira delas é o próprio alistamento. Então, como nós falamos, através da internet, no site ou presencialmente numa junta de serviço militar, ele vai fazer o alistamento. Através de um e-mail cadastrado ou do próprio site, ele vai receber as informações para comparecer uma uma comissão de serviço militar nas capitais, onde ele vai então fazer uma seleção geral. Nessa seleção, ele vai realizar alguns testes físicos, alguns exames médicos, vai ter uma entrevista. A partir daí, ele vai ser designado para uma unidade. Nessa unidade, ele faz uma outra fase de entrevistas e, a partir daí, ele vai fazer a incorporação já numa organização militar do Exército, da Marinha ou da Força Aérea. Lembrando que esse processo ele é durante a fase do alistamento, quando o jovem completa 18 anos, e termina na incorporação que ocorre no dia 1º de março do ano posterior ao do alistamento. Agora, general, o que acontece se esse jovem perder esse prazo do alistamento? Bem, o prazo de alistamento ele é do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho do ano corrente, com o jovem completa 18 anos. Caso ele perca esse prazo, ele pode ainda comparecer, só que dessa vez ele terá que comparecer a uma junta de serviço militar. Ele não vai conseguir mais fazer o alistamento pelo nosso site de forma digital, de forma não presencial. E caso esse jovem não se aliste, o que acontece? Bem, o alistamento militar é um dever de todo cidadão, né, aos 18 anos, é previsto em lei. Quando eu não estou quite com o serviço militar, realizando alistamento, ou servindo a pátria, ou sendo dispensado, ou seja, eu não tenho algum documento de quitação com o serviço militar, a lei já estabelece algumas restrições, né, ao exercício pleno da nossa cidadania. Por exemplo, aquele que não está com a sua quitação do serviço militar, ele já não consegue tirar o passaporte, ele não consegue se inscrever ou exercer cargo público, ele vai ter dificuldade ou não vai conseguir, né, assinar contrato com as esferas do governo federal, estadual ou municipal e também não vai conseguir obter a sua carteira profissional. Ou seja, são várias atividades que vão restringir o exercício pleno da cidadania de um jovem que a gente entende que pode ser tudo resolvido através de uma ida dele a uma junta de serviço militar ou através do alistamento online. General, quantos jovens são esperados para fazer o alistamento esse ano e quantos devem ser convocados? Bem, nós temos uma média histórica, né, acompanhando aí os últimos anos. Então, normalmente, nós temos aí cerca de 1,5 milhão de jovens que completam os 18 anos e que devem fazer o seu alistamento anualmente. Desses 1,5 milhão, são encaminhados para aquela segunda fase, que é a seleção geral, cerca de 600 mil jovens. E desses 600 mil,
cerca de 360 mil são realmente designados para as unidades militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, sendo que, ao final do processo, cerca de 75 mil jovens incorporam as Forças Armadas anualmente, equivalendo a cerca de 4% de todo esse efetivo que anualmente se alista. Agora, general, os jovens com deficiência, eles também são obrigados a fazer o alistamento? Os jovens com deficiência, eles são incluídos na mesma sistemática dos demais jovens, não há nenhuma restrição, pelo contrário, eles têm que exercer também a sua cidadania. Para isso, basta, da mesma forma que os demais, basta eles procurarem o alistamento online através do nosso site, no ambiente digital, ou procurar uma junta de serviço militar, informar a sua deficiência, né, qual é, e ele vai ter um certificado de dispensa de incorporação, de isenção do serviço militar. Agora, general, quem é dispensado do serviço militar, ele pode ser convocado em outra época, em outra oportunidade? Pode sim, Nazir. A lei prevê no seu artigo 19 que aquele que tenha prestado ou não tenha prestado o serviço militar, até os 45 anos ele pode ser convocado. Logicamente que essa convocação vai ser feita dentro do ambiente, né, de uma emergência, uma situação diferente da normalidade, mas a lei permite que haja essa convocação sim até os 45 anos. E o jovem, ele pode escolher se ele quer servir Exército, Marinha ou Aeronáutica? Gabriela, ele pode sim. Como é que funciona o processo? Naquela fase, que é a segunda fase do processo, quando ele está na sua seleção geral, que ele efetivamente, de forma presencial, ele vai estar numa comissão de seleção das Forças Armadas, ele dentro da entrevista, ele pode manifestar o seu interesse sobre qual força ele deseja fazer o seu alistamento. Logicamente que isso daí vai ser avaliado o perfil do jovem, as suas características, o seu currículo, e essa indicação depende também da disponibilidade de vagas. Então, nós procuramos atender os interesses daqueles que se alistam, mas muitas vezes não é possível, por conta de vagas, atender a todos. Mas nós procuramos fazer isso sim. É possível ele se manifestar sobre seu interesse. Bom, nós estamos falando aqui sobre o alistamento militar com o diretor de Serviço Militar, General de Brigada, Eduardo Tavares Martins. General, o jovem que for convocado, ele pode trabalhar com carteira assinada? O jovem que foi convocado para o serviço militar, que já esteja com a sua carteira de trabalho, esteja trabalhando, quando ele é convocado para servir no serviço militar inicial, serviço militar obrigatório, ele não vai poder continuar trabalhando com a sua carteira assinada. Entretanto, a lei já ampara esse jovem que trabalha com a sua carteira assinada, ele tem direito a voltar ao seu emprego ao final do exercício do serviço militar obrigatório. E se ele desejar permanecer nas Forças Armadas já numa fase de serviço voluntariado por até 8 anos, aí é diferente. Mas para aquele que está trabalhando, está no mercado de trabalho, a lei ampara que ele não vai perder o seu emprego, e ao término do serviço militar obrigatório ele vai retornar obrigatoriamente para aquele emprego que ele já estava com a carteira assinada. Tá? Então, isso aí dá uma segurança a todos aí que participam do processo. E aquele jovem que estiver cursando uma faculdade, ele pode ser dispensado para continuar os estudos? Como é que funciona? Gabriela, legalmente não existe essa previsão, né? Todo jovem ele é igual para servir ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica, as Forças Armadas, no momento do seu alistamento. Como eu falei, naquela fase da comissão de seleção geral, que ele vai expor, vai ter uma entrevista, ele vai expor a situação dele. E o que pode acontecer primeiro, aqueles que estão numa faculdade de medicina, de odontologia, de farmácia ou de veterinária, ele pode posteriormente prestar o serviço militar já como concludente desses cursos de especialização de alto nível, como eu citei. Aqueles que estão realizando outro tipo de curso superior, eles podem, no momento dessa entrevista, apresentar a sua situação e serem designados para órgãos de formação de oficiais que nós temos. Então, ele vai prestar o serviço militar dele nesse estabelecimento de ensino do Exército, da Marinha e da Força Aérea, que preparam o jovem para ser um oficial reservista, um oficial temporário das forças. General, após a convocação, quais são as principais atividades que esses jovens desempenham lá durante o serviço militar? Nazir, o jovem que é convocado para o serviço militar, logicamente, durante o período inicial e durante o período que ele permanecer conosco,
ele vai estar envolvido nas instruções relativas às Forças Armadas para o desempenho da função principal a qual ele foi designado, que é defender a pátria conforme nossos princípios constitucionais. Logicamente, dentro também da atividade militar, nós temos algumas atividades específicas, né, inerentes à rotina de um quartel, de uma organização militar, que o jovem que também tem uma qualificação vai poder desempenhar. Por exemplo, nós temos lá técnicos em computadores, nós temos mecânicos de viaturas que nós trabalhamos, nós temos pessoas envolvidas com hidráulica, com eletricistas, cozinheiros. Então, são especialidades que, se ele já tiver algum preparo para isso, ele pode exercer cumulativamente com as atividades relacionadas ao serviço militar propriamente dito, que é o principal objetivo de trazer o jovem. E esse jovem também tem a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes nesse período? Com certeza, Gabriela. Existe um convênio do Ministério da Defesa com aquele Sistema S, né, o SESC, Senai e o SESI, que é um programa chamado Soldado Cidadão. Ele ocorre nas 3 Forças Armadas e oferece aos jovens que estão prestando serviço militar inicial e até mesmo o serviço militar voluntariado por término do serviço militar inicial, cursos profissionalizantes. É uma boa oportunidade para que esse jovem, ao término do serviço militar, o tempo que ele ficar conosco, além da experiência do que ele vai aprender lá dentro das nossas organizações militares, tanto na parte militar quanto na parte de valores e princípios da carreira, ele vai também ter uma oportunidade de sair já com um curso profissionalizante e, dessa forma, se inserir mais facilmente no mercado de trabalho. General, e quem quiser seguir a carreira militar, quais são as possibilidades de continuar nas Forças Armadas? As possibilidades são diversas e nós temos anualmente os jovens que entram no serviço militar inicial e que podem permanecer conosco até por 8 anos, né? Mas esse é o serviço militar temporário. Mas aqueles que de fato se identificarem com a nossa profissão e quiserem seguir carreira, como nós falamos, existe a possibilidade de ele fazer concurso público, que tem muita transparência e muita divulgação em vários ambientes, seja para ser oficial ou ser sargento das Forças Armadas. Além disso, aqueles que já têm alguma formação, que nós até tratamos anteriormente, seja na área médica, na área odontológica, de administração e direito, existem concursos específicos para essas pessoas, aí no caso já homens e mulheres, que têm essa formação e podem então seguir carreira e fazer das Forças Armadas uma profissão. Agora, para a gente encerrar, general, vamos falar aqui dos canais para tirar as dúvidas e também para fazer o alistamento. Gabriela, nós temos aí diferentes formas de contato, né, para esclarecimento de dúvidas e até mesmo para ter mais informações. Isso, inclusive, acho importante divulgar para os pais, né, os entes queridos que estão fazendo serviço militar, há algumas dúvidas, e isso serve tanto para o jovem quanto para os responsáveis. Então, nós temos aí o site, o alistamento.eb.mil.br, onde nós fazemos nossos cadastros, o cadastro para servir, e ali exigem já algumas informações. Nós temos um perfil, uma plataforma digital no Instagram, chamado Alistamento Oficial, que existem várias informações ali já direcionadas para atender aquelas principais dúvidas que nós recebemos diariamente dos jovens. Fora isso, nós temos também o site da Diretoria de Serviço Militar, que contém outros conteúdos relativos a essas principais dúvidas, e também as 3 Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Força Aérea, tem nas suas páginas de internet aquela opção do Fale Conosco, que ali o jovem, se por acaso não encontrar nesses locais de busca que eu citei alguma resposta, que ainda esteja com alguma resposta, alguma dúvida, ele pode, através do Fale Conosco, enviar uma pergunta e com certeza vai ser respondido e atendido no que ele precisa. Bom, nós conversamos com o General de Brigada Eduardo Tavares Martins, que é diretor do Serviço Militar. General, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Nazir, muito obrigado pela oportunidade, Gabriela, aos ouvintes da Voz do Brasil. Para nós foi uma grande alegria, uma honra estarmos aqui e podemos trazer para a sociedade, para as pessoas, um pouco do serviço militar, um pouco do alistamento. E como eu falei, qualquer outra dúvida, esclarecimentos, busquem um contato conosco, que será um prazer recebê-los. Obrigado.